Olá, pessoal. E aí, já endoidaram na quarentena já? Né? Tá ruim demais ficar em casa, né? Saudade de vocês. Pensar que pode ser que a gente termine esse semestre sem ter aula presencial. É uma pena. Enfim, vamos continuar aqui com as nossas aulas. E nós terminamos na recurso ordinário. Eu fiz a correção no último vídeo do recurso ordinário, que foi a nossa última aula presencial. E hoje eu vou começar a falar com vocês sobre recurso de revista, né? Que naquela linha que eu desenhei com vocês, na linha temporal dos recursos, né? Vem a ser o segundo recurso, é, lógico, né? Excluída a hipótese de embargo de declaração, que praticamente sempre vai ser possível, vai ser o segundo recurso que vai acontecer no processo, né? O segundo recurso que vai ser julgado por um tribunal superior ao anterior que deu a decisão. Então a gente tem ali a sentença, primeiro recurso, o recurso ordinário, que vai para o TRT, e do TRT a gente tem um acórdão dele, do TRT, e desse acórdão nós vamos recorrer por meio do recurso de revista para o TST. É desse recurso que nós vamos comentar, sobre ele, né, que nós vamos falar agora, dele que nós vamos comentar. Tá? Então, eu já enviei para vocês aí o roteirinho para vocês me acompanharem. Eu vou fazer uma breve explanação de como funciona esse recurso e no final eu vou mandar para vocês um exercício sobre esse recurso, beleza? Que aí na semana que vem eu vou corrigir com vocês. Bom, começo aqui. Vamos pelo roteiro que eu vou acompanhar junto com vocês. Natureza e o conceito desse recurso, né? Para que serve? Que recurso que é esse? Bom, acabei de falar para vocês que é o recurso que vai ser interposto contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, né? Decisão colegiada do Tribunal Regional do Trabalho, o acórdão. A natureza desse recurso, eu já vinha falando com vocês quando eu falei do recurso ordinário, ela não é ordinária, ela é natureza extraordinária, tá? Natureza especial. Ou seja, no recurso ordinário, quando a gente vai atacar a sentença, a gente pretende que haja uma rediscussão de tudo, né? A gente quer combater as injustiças, a gente quer resolver tanto a situação legal quanto a situação de fato. Ou seja, eu vou rediscutir tanto os fatos que deram origem à decisão de que eu estou recorrendo, quanto o direito. Né? Já nos recursos de natureza extraordinária ou especial, vocês já aprenderam isso quando viram recursos no processo civil, o recurso de revista ele se assemelha bastante ao recurso extraordinário ao recurso especial. O especial que você faz para o STJ, o extraordinário que você faz para o STF. Por quê? Porque a natureza dele não é ordinária. Ele não pretende estabelecer a justiça daquele caso concreto. O recurso de revista não serve para julgar caso concreto. Né? Obviamente que no julgamento dele a gente vai ter repercussão no caso concreto. Mas a ideia principal do recurso de revista é discutir a lei em tese, a aplicação da lei. Beleza? Então aqui, lei, quando eu digo lei, óbvio que eu estou falando lato sensu. Né? A ideia da natureza extraordinária é basicamente a rediscussão da questão legal, do direito em tese. Tá? Não se presta o recurso de revista como um recurso de natureza extraordinária a rediscutir fatos. Os fatos já foram discutidos por um juiz e por um tribunal regional do trabalho. Então o Tribunal Superior do Trabalho não está nem aí para os fatos. O que ele vai discutir olha, já aceito como verdadeiros os fatos que vieram para mim lá do Tribunal Regional do Trabalho. Sobre esses fatos, o direito aplicado foi corretamente aplicado? Ou nós estamos aí com mais de um tribunal dando interpretação diferente para o mesmo dispositivo legal ou dispositivo constitucional? Então isso é problemático. Por quê? Porque a ideia dos recursos de natureza extraordinária é uniformizar a jurisprudência, é garantir a segurança jurídica, tá? No ordenamento brasileiro. É por isso que o recurso de revista ele vai ter como função princípio aqui fazer essa uniformização. O TST, quando ele julga como que um artigo de lei ou da Constituição
tem que ser interpretado, ele, obviamente, vai mostrar para os tribunais que estão abaixo dele como que ele quer que todo mundo julgue quando ocorrer aquele fato, tá? Como que ele quer que o direito seja aplicado em tese, né, com relação àquele artigo. Então, quando eu tenho dois tribunais dando interpretações diferentes para o mesmo artigo, o TST vai intervir para uniformizar essa jurisprudência. Quando eu tenho só um tribunal julgando um certo artigo, porque, por exemplo, vamos supor que seja uma lei tão específica, que seja uma lei que apenas tem repercussão dentro de um estado, portanto, apenas um tribunal está julgando aquela situação. Será que ele está julgando da maneira correta, da maneira que o TST entende correta? Então, o TST ele vai resguardar a aplicação da legislação, ao mesmo tempo vai uniformizar essa aplicação. É para isso que serve recurso de natureza extraordinária. Tá? Ele não serve para combater a injustiça do caso concreto. Ele serve para fazer frente, né, a todas as aplicações possíveis do direito para que haja uma segurança jurídica, para que todo mundo trate os mesmos fatos com o mesmo direito. Beleza? Ele não discute os fatos, mas ele pega aqueles fatos que aparecem para ele e vê se o direito está sendo aplicado corretamente, dá instruções, né, de maneira indireta para todos os outros tribunais sobre como ele acha, como ele entende que é o correto de se aplicar a lei. Ok? Então, no recurso de revista, nós não vamos discutir, né, fatos, provas, nada disso. Nós só vamos discutir direito, como aplicar o direito. Tá? E aí nós vamos discutir esse direito em tese. Nós não vamos discutir o caso concreto que apareceu ali. Né? Por mais que o recurso de revista ele seja um recurso de um caso concreto que vai parar no TST, o TST não está nem aí para aquele caso concreto. O TST ele está interessado em decidir aquilo em tese, porque quando ele decide em tese, ele já dá uma ideia geral para todos os tribunais brasileiros de como que ele entende que é o correto para aplicar a legislação em casos daquela especificidade. Tá? Então, a ideia do recurso de revista é mais transcendental, vamos dizer assim. Não é uma ideia pessoal, né? Não é uma ideia unilateral. Tudo bem? Então, sobre o cabimento do recurso de revista, eu acabei de comentar com vocês, né? Ele é um recurso que é cabível nos dissídios individuais, tá? Daquelas decisões dos TRTs, tá? Dos acórdãos de TRT, em que nós tenhamos processos que começaram com um juízo do trabalho, ou seja, começa o processo na vara do trabalho. A gente viu já, inclusive, eu já comentei com vocês dentro de sala, eu tive a oportunidade de fazer isso, que quando o processo começa no TRT, o recurso que vai para o TST não é o de revista, é o ordinário. Agora, quando o processo começa com o juiz, primeiro recurso ordinário vai para o TRT, né? Segundo recurso é o de revista que vai para o TST. Beleza? Então, se começar no TRT, não tem recurso de revista. Começou no TST, também não tem recurso de revista. A única hipótese de ter recurso de revista é essa mesmo. Começou o processo num juízo do trabalho, numa vara do trabalho, tá? Essa vara do trabalho nós temos o primeiro recurso, que é o recurso ordinário para o TRT. Desse acórdão vai caber o recurso de revista. Ah, professor, na execução também acontece isso? Sim, né? Porque quando o processo tem origem na vara do trabalho, quem executa a sentença é a vara do trabalho. Então, da sentença em execução cabe o agravo de petição, que eu cheguei a comentar com vocês, vai gerar um acórdão no TRT, e desse acórdão vai caber recurso de revista para o TST. Beleza? Daqui a pouco eu vou até falar das hipóteses de cabimento que são diferentes. Recurso de revista na execução, recurso de revista no conhecimento, são hipóteses diferentes de cabimento. Beleza? Então, sobre o cabimento ainda, existe uma súmula, eu coloquei logo aqui no início para vocês, existe o artigo, tá, gente, do recurso de revista, para quem está me acompanhando pelo roteiro aí, vocês podem ver no tópico 3 que já estou dizendo aí para vocês, né, o artigo 896. E sobre o cabimento do recurso de revista, eu trouxe dois casos específicos aí para vocês, antes de começar a falar de todas as hipóteses específicas, que são esses tópicos 4 e 5 aí. Tá? O primeiro deles da súmula 218, que é um caso que acontece quando a gente tem um acórdão em agravo de instrumento. Como assim, Osório? Eu já comentei com vocês, inclusive a nossa próxima aula vai ser de agravo de instrumento.
eu já comentei com vocês que no direito processual do trabalho, agravo de instrumento só serve para uma coisa: destrancar outro recurso, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma sentença, faço o recurso ordinário, por algum motivo, no primeiro juízo de admissibilidade, lá na vara, o juiz diz que o meu recurso ordinário não deve seguir para o TRT, né? Como que eu faço para esse processo ir para o TRT? Eu tenho que interpor um recurso de agravo de instrumento. Tá? Nesse recurso de agravo de instrumento, eu não ataco a sentença, eu ataco a decisão que disse que meu recurso ordinário não pode seguir. Ok? Daí, quando eu faço esse agravo de instrumento, ele vai chegar no TRT e o TRT vai julgar se realmente eu estou correto, ou seja, o meu recurso tem que ser processado, o meu recurso principal, né, que é o ordinário, ou se o juiz estava correto e meu recurso ordinário realmente não merecia seguimento, portanto, né, ele vai julgar aqui o TRT, por meio de um acórdão também, né, esse agravo de instrumento. Se ele entender que o juiz tinha razão, acabo, não tenho mais o que fazer, porque neste caso, eles nem vão julgar o recurso ordinário. Eles vão dar razão ao juiz. Olha, não tinha que dar seguimento mesmo. Agora, se eles entenderem que realmente eu estou correto, que o juiz analisou errado ali algum requisito de admissibilidade, ele vai aceitar o recurso e vai processar o recurso normalmente. O principal, o recurso ordinário. Ele vai dar provimento ao agravo de instrumento e vai processar o recurso ordinário normalmente. Certo? Agora, desse acórdão que julga esse agravo de instrumento, né, o TST entende que sobre ele a gente não pode interpor recurso de revista. Veja, a súmula 218. É incabível recurso de revista interposto de acórdão regional, ou seja, do TRT, prolatado em agravo de instrumento. Tá? Por quê? A ideia seria mais ou menos a de que essa decisão do TRT ela não é uma decisão de mérito. Tá? Ela é uma decisão que, na verdade, ela é interlocutória. Quando você tem um recurso de revista, por exemplo, quando você tem um recurso ordinário que é trancado, aí vem um agravo de instrumento e você, no agravo de instrumento, o tribunal aceita processar o seu recurso ordinário, né? Essa decisão que aceitou processar o seu recurso ordinário, dela não vai caber recurso de revista, certo? Porque ela é uma mera decisão interlocutória. O recurso de revista ele vai ser cabível em casos de decisão definitiva, como qualquer recurso no direito processual do trabalho. Beleza? Outra situação interessante é esse tópico 5, que é quando há remessa necessária. Né? A remessa necessária que funciona lá no processo civil também vai funcionar no processo do trabalho da mesma maneira. A gente segue, inclusive, o mesmo artigo do CPC. Embora a CLT nada fale sobre isso, a remessa de ofício, né, remessa necessária, ela vai ser aplicada aqui no processo de trabalho da mesma forma que é aplicada no processo civil. Então, a gente sabe que essa remessa ela acontece mesmo quando o ente público não interpõe recurso voluntário. Né? Mas, o que acontece? Se o ente público não interpôs um recurso voluntário e a remessa necessária, né, é julgada de maneira que nada muda na sentença, obviamente que o ente público não pode interpor recurso, né, nesse acórdão. Por quê? Ele não, ele estava na sentença, vamos supor, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Suponham que na inicial o autor pediu o pagamento de hora extra. Tá? Hora extra e vários pagamentos de natureza salarial. Aí a sentença julga tudo procedente. Né? Aí, dessa sentença vai ter a remessa necessária, porque vamos supor que esse trabalhador seja um trabalhador do município de Muqui, e como é ente público, tem a remessa necessária. Tá? Muqui é seletista, então a gente pode usar Muqui como exemplo. Desse recurso vai ter a remessa necessária, perfeito? Tudo bem. Daí, nesse recurso vai ter remessa necessária, mas o próprio município de Muqui, o procurador do município de Muqui, não entendeu que caberia recurso, ele não quer recorrer. Tá? Ele não recorre dessas parcelas que foram deferidas em sentença. Na remessa necessária, vamos supor que o Tribunal Regional do Trabalho entenda que algumas daquelas parcelas eram indevidas
e aí julga parcialmente procedente a remessa necessária para retirar algumas parcelas da condenação. Pode fazer isso? Pode, né? Mas, professor, o procurador do município não fez recurso. Mas tem a remessa necessária, né? E a remessa necessária tem esse efeito. Aí vamos supor que nesse momento o procurador do município fala assim, poxa, dei mole, podia ter recorrido. Quer saber? Eu vou recorrer agora. Porque ela tirou só algumas parcelas, eu vou recorrer das outras. Posso recorrer agora? Não posso. Aí até uma questão de preclusão lógica, né, gente? Se eu não recorri na primeira vez, nada mudou agora em meu desfavor, só mudou a meu favor. Então eu não tenho interesse nenhum em recorrer agora. Se eu não tinha antes, por que eu tenho agora? Se nada mudou contra mim, certo? Então, aí, se o município não recorreu, se o ente público em geral não recorreu quando poderia ter recorrido, não cabe a ele recorrer agora, já que nada mudou. Beleza? Ele só poderia recorrer se por acaso, em sede de recurso, né, do trabalhador, fosse modificada a situação para piorar a situação do município. Aí sim, ele teria interesse para recorrer do que foi piorado, né? Então, por exemplo, vamos supor que o município perdeu hora extra, tem que pagar hora extra, tem que pagar adicional noturno, tem que pagar verbas rescisórias. Mas aí o município ganhou o pedido de equiparação salarial não foi deferido. Tudo bem? Então ele perdeu uma parte e ganhou uma parte. Chegou na remessa necessária, o autor também interpôs recurso. Na remessa necessária, tudo aquilo que ele tinha perdido foi mantido. Mas a equiparação salarial que ele tinha ganhado, no recurso voluntário do autor, ele vai lá e perde. Aí, neste caso, veja bem, tudo que ele perdeu na sentença e não recorreu, foi mantido. Eu posso agora, no acórdão do TRT, fazer o recurso de revista? Não, eu não tenho interesse. Mas aquilo que eu tinha ganhado na sentença, que era a equiparação salarial, que eu tinha ganhado, né? Agora eu perdi no TRT. Eu não fiz recurso, nada sobre isso, né? Posso recorrer? Posso, porque agora agravou a minha situação. Tá? É isso que vai dizer aqui a orientação número 334 do TST. Veja, incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário na decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Né? Então, se o ente não recorreu primeiro, ele não pode recorrer depois. Né? Mas, se ele não recorreu primeiro e a situação dele piorou, obviamente ele pode recorrer depois. Seria mais ou menos como se as horas extras que foram... um outro caso agora, só para ficar mais claro ainda. Seria mais ou menos como se o funcionário pediu 50 mil reais de horas extras, ganhou 50 mil. Né? O município não recorreu de hora extra nenhuma. Aí, na segunda instância, o funcionário recorreu porque ele queria 60. Vamos supor que na segunda instância condena-se a pagar 60. Opa, para o município estava bom 50, 60 já não estava bom mais. Posso recorrer? Posso, porque a minha situação foi agravada. Beleza? Agora, condenou na sentença 50. O TRT na remessa necessária manteve 50. Posso recorrer agora? Não, se eu dei mole antes é porque eu não tenho interesse. Tá? É um caso aqui de preclusão lógica, inclusive. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro. Essas são duas situações bem curiosas, né? bem específicas do recurso de revista, né? O caso do agravo de instrumento e o caso da remessa necessária. Passando esse ponto, a gente pode falar agora das hipóteses de cabimento do recurso de revista, que estão lá no artigo 896. Tá? Então, nós vamos ver que são 3 hipóteses, basicamente, aí, né? Que estão previstas no artigo 896, nas alíneas A, B e C. Nós vamos falar de cada uma delas em separado. Tá? Depois a gente vai comentar também que nos procedimentos sumaríssimo e nas execuções, a gente vai ter algumas situações um pouco diferenciadas. Tá? Então vamos começar pela regra. Cabe recurso, vamos falar primeiro, né? A linha A fala de divergência jurisprudencial. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho quando: letra A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho,
ou contrariem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula de vinculante do Supremo Tribunal Federal. Né? É um caso, né? Mas é um caso cheio de possibilidades. Né? Então, vamos falar desse caso, uma a uma, essas possibilidades? O que significa essa questão de divergência jurisprudencial? Como eu disse para vocês no início do vídeo, a ideia do recurso de revista é uniformizar os entendimentos dos tribunais. Logo, se eu tenho, por exemplo, um artigo de lei, vamos colocar uma coisa bem atual. A medida provisória atual essa medida 936, que fala da possibilidade de redução de salário, suspensão de contrato, beleza? Vamos supor, para quem não está sabendo, essa medida provisória diz que os empregadores vão poder reduzir salários, até mesmo suspender contratos, né, por meio de acordo individual escrito com o trabalhador, no período do coronavírus, aí, nesse período de paralisação, certo? Daí o que acontece? Algumas pessoas se atentaram, muitas não, mas algumas pessoas se atentaram para o fato de que fazer esse tipo de acordo de forma individual pode ser considerado inconstitucional, porque o artigo 7º, inciso 6 da Constituição, fala que só pode reduzir salário mediante acordo ou convenção coletiva, e não individual. Né? Então vamos lá, vamos supor que nós tenhamos o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o de São Paulo, e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que é o do Rio, fazendo interpretações diferentes sobre essa medida provisória. Vamos supor que, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, a medida provisória para eles é uma medida provisória que pode ser aplicada sem problema nenhum, porque o artigo que fala da redução salarial mediante acordo individual seria constitucional, poderia ser aplicado, certo? Mas aí vem o Tribunal do Rio e diz o contrário, diz assim, não, mesmo em caso de coronavírus, a Constituição tem que ser respeitada e a Constituição não permite o acordo individual, eu vou entender que é inconstitucional. Quer dizer, você vai ter 2 tribunais do trabalho do Brasil que estão sujeitos a essa medida provisória, um julgando de um jeito, ou seja, dizendo que ela é constitucional, posso fazer, e o outro julgando de outro, dizendo que ela é inconstitucional, não posso fazer. Né? O que vai acontecer? A gente vai ter jurisdicionados sendo julgados de maneira diferente em casos idênticos. Né? As pessoas empresárias e trabalhadoras, empregadas, né, de São Paulo vão ser julgadas de uma maneira, do Rio vão ser julgadas de outra. Né? O direito vai ficar esquizofrênico, não pode. Não é isso que o direito persegue. O direito ele tem que ser igual para todos, né? A isonomia. Então, na medida das igualdades e das desigualdades, mas nesse caso não tem nenhuma desigualdade, né? Todo mundo tem a mesma aplicabilidade, não tem nenhuma especificidade nesse caso que eu estou citando. Então, olha só, nós temos aí 2 tribunais regionais distintos dando interpretação diversa, né? De um mesmo dispositivo de lei federal, que a medida provisória isso equipara à lei federal, ok? Então, neste caso, se eu sou o trabalhador lá de São Paulo, eu posso recorrer, o TRT vai dizer que o meu acordo individual é válido, mas aí eu falo assim, olha, agora eu quero fazer um recurso de revista. Por quê? Porque o TRT do Rio está dizendo que não é válido. TST, quem está certo, São Paulo ou Rio? Essa que é a divergência. Então, por meio dessa divergência, eu tenho um cabimento para fazer o meu recurso de revista. Percebam que eu não estou falando o caso do Osório que é certo, o caso do Matheus que é certo, do Vitor que é certo, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo em tese. Né? Como eu devo aplicar essa legislação TST? Tem um tribunal aplicando de um jeito, tem um tribunal aplicando de outro. Uniformize para mim. Essa é a ideia. Tá? Também pode haver essa divergência quando o tribunal a que você está sendo submetido julgar de maneira contrária ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, vamos supor que você ache, vamos pegar o mesmo caso, né? Você está lá no Tribunal Regional de São Paulo, e aí o Tribunal Regional... Não estou dizendo que eles entendem assim não, tá, gente? É só exemplo, hein? Eu só estou criando, tá? Vamos supor que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo diga que a medida provisória está correta, realmente tem que fazer acordo individual e pode valer, pode fazer e tem que valer, enfim. E aí o Tribunal Superior do Trabalho, tem uma turma do Tribunal Superior do Trabalho que diz que, na verdade, não pode.
Ou até mais, vamos supor que a sucessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho diz que não pode. Quer dizer, o Tribunal Regional do Trabalho está divergindo na aplicação da mesma lei com relação ao entendimento do TST. Então, esse também é um caso de divergência possível. Tá? Quando você mostrar que tem um Tribunal Regional do Trabalho divergindo do TST, você pode suscitar essa divergência como modo como modo de preparar aí o seu recurso de revista. Beleza? Então, podem ver aqui, né? Quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa daquele que houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, né? Ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, né? Ou contrariem súmula de jurisprudência uniforme dessa corte, né? Então, você tem uma decisão do TRT que está contra a súmula do TST. Então, é uma divergência de jurisprudência. Cabe recurso de revista. Ou ainda, contrariem a súmula vinculante do Supremo. Se você tiver uma decisão de um TRT que contraria uma súmula vinculante do Supremo. Enfim, essas são as hipóteses de cabimento por divergência. Agora, muita atenção numa coisa. Súmula aqui quando fala, olha, sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, é óbvio que as orientações jurisprudenciais, né, as OJs, também entram, tá? Então, se tiver um TRT dando uma decisão diferente do que está dando do que tem uma orientação jurisprudencial do TST, também cabe como divergência. Eu posso usar isso para fundamentar o meu recurso, ok? Divergência entre turmas de tribunais, né? Posso fazer? Posso, mas presta atenção, tem que ser turmas de tribunais diversos. Se tiver, por exemplo, um assunto que está sendo julgado pela primeira turma do TRT do Espírito Santo e que está sendo julgado diferente pela terceira turma do TRT do Espírito Santo, não cabe recurso de revista. Por quê? Porque são turmas diferentes do mesmo tribunal. Nesse caso, você tem que fazer o quê? Você tem que ir no próprio tribunal e suscitar, quando for possível, né, os regimentos internos dos tribunais costumam ter essa possibilidade, suscitar um incidente de uniformização do próprio tribunal. Tá? Então, a divergência apta a ensejar o recurso de revista tem que ser entre tribunais regionais diversos. Beleza? Então, se forem turmas do mesmo tribunal, não vai caber recurso de revista. Tá? Então, muito cuidado com isso. Outra situação interessante é a seguinte: não adianta você querer provar uma divergência de entendimento de tribunais quando você pega o tribunal que você diz que é o correto e uma decisão dele de 1990, que ele nem decidiu mais nada de lá para cá, a composição do tribunal mudou toda, né? Quer dizer, a divergência que você tem que apontar tem que ser uma divergência atual, tá? As expressões que se usam para falar dessa divergência é que ela tem que ser interativa e notória, tem que ser algo que realmente... Também não adianta você pegar um caso que o tribunal julgou uma vez na vida e depois nunca mais julgou daquele jeito e falar que aquilo ali teve divergência. Não, tem que ser um posicionamento notório daquele tribunal. Você tem que dizer, tem que mostrar para o TST o seguinte: TST, todo caso que bate lá naquele tribunal, eles julgam desse jeito, quando tem essa situação. Então tem divergência entre os tribunais. Então você tem que mostrar isso. É isso que a gente vê aqui na súmula 296. E também no artigo 896, parágrafo 7º da CLT. A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram. Óbvio, né, gente? Prestem atenção no que eu vou falar agora. É muito comum, eu já vi muita gente fazer isso, e é até triste, advogados fazerem alusão à divergência jurisprudencial e juntarem uma decisão de um tribunal que não tem nada a ver com os fatos do próprio processo. Né? Então, por exemplo, eu estou falando da aplicação do artigo 3º da CLT sobre reconhecimento de vínculo de emprego. Aí eu pego, no meu caso, reconhecimento de vínculo de emprego rural. Aí eu pego para falar que tem divergência jurisprudencial, aí eu cito um caso de doméstico, que foi julgado por um tribunal do Rio de Janeiro. Gente, isso não é divergência jurisprudencial, porque os fatos que dão ensejo a essas decisões são totalmente diferentes. Um é rural, o outro é doméstico. Então tem que ser realmente casos idênticos julgados de formas diferentes. Beleza? Então é isso que está falando 296 aí no seu item 1. No item 2,
Não ofende o artigo 896 da CLT decisão de turma que, examinando premissas concretas e de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo conhecimento ou desconhecimento do recurso. É exatamente o que eu estou falando. A divergência ela não vai ser aceita se o tribunal, né, na hora de fazer a admissibilidade do recurso de revista, perceber que a decisão que você está citando não é específica. E se ela não for específica e o tribunal mostrar isso, isso não vai ofender o artigo 896. O tribunal vai estar correto de negar seguimento ao seu recurso. Tá? E o parágrafo 7º, né, do artigo 896, ele é claro. Ó, a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então também não adianta você virar e falar assim, olha, o TRT aqui, que eu tô está julgando meu processo, julgou de acordo com a súmula do TST, está divergindo do TRT de São Paulo. Pô, mas se o posicionamento do TRT de São Paulo está contra o TST, o seu recurso de revista não vai ser reconhecido, certo? Então não adianta nada também a jurisprudência que você cita ser uma jurisprudência atual e não ser uma jurisprudência que já foi afastada pelo TST, né? A lei considera que isso daí não é ser atual. Tá? Por mais que tenha um tribunal que está desobedecendo o TST, isso não faz seu recurso de revista ter cabimento. Tá? Então tem que ser realmente uma jurisprudência nova, que ainda não foi analisada pelo TST, ou que foi analisada pelo TST e foi abarcada, tá? Senão seu recurso de revista não vai ter o conhecimento realizado. Tá? O conhecimento, na verdade, vai ser negado o segmento do recurso de revista. Beleza? E também, pessoal, quando a gente fala de divergência, não basta você simplesmente apontar essa divergência e dizer que o tribunal pensa assim e o outro tribunal pensa assado. Não, você tem que mostrar isso. Né? Inclusive, tem que demonstrar a fonte do julgado. Então, se você juntar, olha, o TRT da Paraíba julga de um jeito diferente. Se você não juntar de onde você tirou isso, qual a fonte, né? Parecido aí com monografia, vocês estão fazendo monografia, né? Você tem que colocar a fonte. Por quê? Porque senão o seu recurso não será conhecido. Tá? Como é que eu faço isso, professor? Você vai no próprio site do tribunal, por exemplo, busca pela ementa do julgado e lá tem a fontezinha lá, ele vai te falar a data de publicação, qual o diário oficial, como é que vai ser, qual foi a data que foi publicado, né? E você vai retirar essa fonte. Se você utilizar, por exemplo, um site que está... O próprio TST tem uma partezinha lá no site do TST que fala quais são os sites que são repositórios de jurisprudência, que ele reconhece como válidos. Então, se você tirar de algum desses sites, você vai colocar a fonte, ó, site tal, certo? Então, é isso que está no parágrafo 8º aqui, complementando aquele parágrafo 7º do artigo 896. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, ou seja, divergência jurisprudencial, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Beleza? Então, não basta também você apontar que há divergência entre julgados. Você tem que mostrar qual é essa divergência e provar que existe esse outro julgado. Beleza? Colocar a fonte. Galera, esse vídeo ele tá ficando grande demais já. Eu vou parar por aqui e vou começar um novo vídeo, tá? Para a gente poder dar continuidade nessa aula de recursos de revista. Até mais.